Olá a todos. Meu nome é Gabriel Stefanello, sou bacharel em Química pela FHO Araras. Venho divulgar a vocês minha pesquisa monográfica intitulada Avaliação do crescimento de linhagens de leveduras de madeira em decomposição em meios contendo pentoses. Esse trabalho foi sobre o etanol de segunda geração. Agradeço a todos e espero que gostem. Vou começar explicando como é produzido o etanol. O etanol, como conhecemos, é produzido a partir da cana-de-açúcar. A cana é moída, da moagem sai o caldo, esse caldo é fermentado por levedura e o produto é o etanol. Até então, o bagaço da cana-de-açúcar é queimado para a produção de energia. O etanol de segunda geração é feito a partir do bagaço da cana. O bagaço sofre um processo de hidrotratamento, onde são separados duas coisas: a célula lignina e as pentoses. As pentoses são os açúcares de 5 carbono. Algumas leveduras são capazes de fermentar açúcares de 5 carbonos. A partir dessa fermentação é produzido o etanol. Por que o etanol de segunda geração? Os materiais lignocelulósicos são uma das maiores fontes de carbono do planeta. Através dos resíduos oriundos da indústria sucroalcooleira, celulósica, grãos e indústria da madeira, pode-se obter grandes oportunidades para a produção de etanol de segunda geração. Como alternativa para a produção de etanol de segunda geração, sugere-se o etanol lignocelulósico, por seu baixo custo e grande volume de produção pela agroindústria. O desafio dessa indústria está em encontrar micro-organismos que fermentem os açúcares, pentoses e hexoses em escala comercial. Um dos mais importantes usos das leveduras é a produção de álcool etílico a partir de carboidratos. O álcool etílico pode ser produzido a partir de qualquer carboidrato fermentável pelas leveduras. Há vários desafios a serem vencidos em relação à produção de etanol de segunda geração, devido à composição dos materiais lignocelulósico, a lignina hemicelulósica e celulose. Os tratamentos físico-químicos convencionalmente aplicados para a quebra da parede celular liberam compostos que podem afetar o crescimento e fermentação das leveduras. As linhagens de Saccharomyces cerevisiae, comumente empregadas nas usinas e destilarias para a fermentação de mostos oriundos do caldo de cana-de-açúcar, melaços e outras fontes de disacarídeos como a sacarose, são incapazes de metabolizar pentoses, açúcares liberados durante a hidrólise das hemiceluloses. Muitas pesquisas têm sido realizadas com a finalidade de se encontrar micro-organismos naturalmente capazes de fermentar pentoses e hexoses, sendo que as leveduras dos gêneros Candida e Pichia têm sido citadas por apresentarem tal característica. Nesse trabalho foram escolhidas as linhagens de leveduras Rhodotorula mucilaginosa e Candida materia. Foram escolhidas essas linhagens pois há poucos trabalhos sobre a assimilação de pentoses dessas leveduras. Metodologia: a partir da repicação das leveduras, duas alçadas das colônias crescidas foram transferidas para dois Erlenmeyers de 125 ml com 50 ml de meio YPD líquido e levados ao agitador a 160 RPM, 30 graus por 24 horas. Após esse tempo, os conteúdos dos Erlenmeyers foram transferidos para dois tubos Falcon, identificados de acordo com as leveduras e centrifugados a 3.600 RPM, 25 graus durante 5 minutos. Os sobrenadantes foram descartados e o pelete, conteúdo decantado, foi ressuspendido em 20 ml de água destilada estéreo e centrifugado novamente, seguindo o procedimento da primeira centrifugação. Novamente descartou o sobrenadante e suspendeu o pelete em 5 ml de água destilada estéreo. A quantidade de células por ml de cada levedura foi obtida por contagem em câmara de Neubauer, onde diluiu-se 30 vezes a amostra de cada inóculo de levedura. Em seguida, transferiu para o tubo de ensaio 100 microlitros da amostra diluída
e adicionou-se 100 microlitros de indicador de azul de metileno. Após a contagem das duas amostras, padronizou-se cada uma 10 elevado a 7 unidades formadoras de colônia por ml. Substrato. Primeiramente, o meio sintético foi preparado pesando 0,75 gramas de sulfato de amônio, 0,15 gramas de fosfato de potássio monobásico e 0,075 gramas de sulfato de magnésio e dissolvido em 75 ml de água destilada, ajustando o pH para 5,5 utilizando ácido clorídrico diluído. O experimento foi conduzido da seguinte forma: após a esterilização, realizou-se o preparo do tratamento dos poços da microplaca. A capacidade de cada poço é de 200 microlitros. Desta maneira, foi pipetada a quantidade de 180 microlitros de cada açúcar para cada concentração e completado com 20 microlitros de inóculo da levedura. O inóculo utilizado foi retirado dos Erlenmeyers, que continham substrato e levedura. Foi realizado também o tratamento de glicose, arabinose e xilose nas concentrações de 20 gramas por litro e 160 gramas por litro sem o inóculo de levedura. Desta forma, adicionou aos postos na quantidade de 180 microlitros os açúcares e suas respectivas concentrações, acrescentando 20 microlitros de água destilada estéril em cada poço para substituir o inóculo das leveduras. Adicionou-se também o meio sintético do Falco que não continha açúcar nem levedura na quantidade de 200 microlitros e, por fim, adicionou água destilada estéril em seu devido poço, na quantidade de 200 microlitros. Esses tratamentos foram realizados apenas para confirmar que tanto o meio sintético quanto a água destilada utilizada não estavam contaminados. Todos os tratamentos foram realizados em triplicado. Preenchendo os 96 poços da placa, o processo foi realizado em capela com auxílio do bico de Bilsen para assegurar que não houvesse contaminação externa. Em seguida, a microplaca foi levada à leitura de microplacas, onde foi incubada a 30 graus Celsius e 160 RPM de agitação, aproximadamente 5 nanômetros de amplitude orbital, por cerca de 25 horas. O crescimento celular foi monitorado pela medida de absorbância a 600 nanômetros a cada 15 minutos. O aparelho TECAN gerou uma planilha e a partir dessa planilha calculou-se a velocidade específica máxima de crescimento, o Mi máximo versus as horas, por meio de regressão linear dos dados da densidade óptica, da absorvância versus o tempo na fase exponencial. Considerando seu coeficiente angular com velocidade específica máxima de crescimento, obteve-se as curvas de crescimento das linhagens de leveduras K1 e B1 em meios contendo glicose, arabinose e xilose nas concentrações de 20, 40, 80 e 160 gramas por litro. Todo o processo experimental foi realizado de acordo com o proposto pela equipe do Laman, onde o próprio laboratório desenvolveu e aperfeiçoou ao longo do tempo. A partir dos dados obtidos, foi possível determinar as fases de crescimento microbiano, bem como o valor de Mi máximo para cada microrganismo dos diferentes substratos. Em meio contendo açúcar xilose, o aumento da concentração até 80 gramas por litro não afetou o desenvolvimento do microrganismo, pois o mesmo apresentou curvas de crescimento similares nas concentrações de 20, 40 e 80 gramas por litro. Analisando o resultado para açúcar arabinose, percebe-se que houve comportamento similar nas concentrações de 20 e 40 gramas por litro. A partir de 80 gramas por litro, o crescimento celular não alcança os números nas concentrações de 20 e 40 gramas, porém o valor de Mi máximo dessa concentração é maior neste açúcar. Em meio contendo glicose, o crescimento da levedura foi variado em todas as concentrações. Conforme aumentou a concentração, maior foi a variação da curva. Mas os melhores resultados de Mi máximo foram obtidos nas concentrações de 20 e 40 gramas por litro. Ou seja, as concentrações iniciais, mesmo com picos de crescimento menor, apresentaram resultados de valor máximo de crescimento superiores, indicando ser ideais para obter o melhor desenvolvimento da levedura neste açúcar. Observa-se que os melhores valores de Mi máximo foram nas concentrações de 20 e 40 gramas por litro no açúcar glicose. Nas concentrações de 80 e 160 gramas por litro, os resultados foram inferiores em relação às pentoses,
Para a arabinosa, os resultados foram mais promissores do que para a xilose. No meio que continha xilose, os valores de Mi máximo ficaram próximos das concentrações de 20, 40 e 80 gramas por litro, mas na concentração de 160 gramas por litro foi muito inferior às demais concentrações. No meio que continha xilose, os valores de Mi máximo foram crescendo nas concentrações de 20, 40 e 80 gramas por litro. Porém, na concentração de 160 gramas por litro, há uma queda brusca no valor de Mi máximo. Nota-se uma igualdade no comportamento das curvas até a concentração de 80 gramas por litro. Na concentração de 160 gramas por litro, o desempenho do microrganismo é menor em comparação às demais concentrações, indicando atuação inibitória sobre o mesmo. Analisando o resultado para açúcar arabinose, percebe-se uma similaridade nas curvas das concentrações de 20, 40 e 80 gramas por litro. A partir de 160 gramas por litro, a curva não acompanhou o crescimento celular das concentrações anteriores, bem como o valor de Mi máximo, indicando que nessa concentração o fator inibitório está atuando. Em meio contendo glicose, o crescimento da levedura foi idêntico nas concentrações de 20 e 40 gramas por litro. A concentração de 80 gramas por litro apresentou maior pico de crescimento, mas o maior valor de Mi máximo foi obtido na concentração de 40 gramas por litro. Esta figura apresenta os resultados de Mi máximo calculados para cada açúcar e concentração estudada para a levedura B1. Esses dados auxiliam a análise de crescimento da levedura em relação ao meio que se encontra e nas situações empregadas. Analisando o crescimento das duas leveduras para o Mi máximo, os resultados foram semelhantes com a levedura K1 em relação à glicose, destacando o valor da glicose 40 gramas por litro. Outro valor a considerar foi da arabinose na concentração de 20 gramas por litro, obtendo o maior valor de Mi máximo das pentoses nas duas leveduras. Para a xilose, os resultados foram menos promissores, sendo menor na concentração de 40 gramas por litro. Ou seja, esta levedura também possui maior afinidade para a arabinose em comparação com a xilose, mas os melhores resultados foram obtidos no substrato que continha glicose. Através do trabalho, pode-se concluir que ambas as leveduras têm potencial de crescimento em substrato à base de pentoses, destacando-se que o melhor crescimento foi em meio de cultivo contendo arabinose do que xilose. Pode-se observar também o efeito das diferentes concentrações de açúcar para as três fontes estudadas, xilose, arabinose e glicose, sendo a concentração de 160 gramas por litro com maior efeito inibitório sobre o crescimento. Estes resultados foram bastante promissores, pois há poucos trabalhos sobre a assimilação de pentose por leveduras das espécies Rhodotorula mucilaginosa e Candida materia. Esses resultados também servirão de base para a realização de novos testes fermentativos, utilizando pentoses como fonte de açúcar, os quais mostrarão a capacidade e o desempenho das leveduras na produção de etanol de segunda geração. Quero registrar meu agradecimento à professora doutora Wanda Renata Reis, minha orientadora nesse trabalho, a qual me apresentou a professora doutora Sandra Regina Secato Antonini, que abriu as portas do Laman para mim. Foi um prazer conhecê-las. Meu muito obrigado pelo apoio e tempo despendido. Quero agradecer também à minha noiva, Vitória, que sempre esteve ao meu lado nos momentos bons e ruins, auxiliando-me desde o início do trabalho. Sem vocês, esse trabalho não seria realizado. Agradeço também à equipe do Laman, CCA UFSCar, Campus de Araras, à minha família e a todos que de alguma forma contribuíram com esses estudos e minha formação acadêmica.